Na última reportagem da série sobre o anarquismo no Brasil, vamos mostrar grupos que se intitulam anarquistas. E tentam trazer para o cotidiano uma forma de organização libertária. Fundado por punks e anarquistas, esse time leva o espírito anárquico para os campos de várzea de São Paulo. No Autônomos e Autônomas Futebol Clube, a organização do time é pensada por todos. Essa relação horizontal, de todo mundo poder opinar, de alguém chegar e falar, eu acho que tem que ser assim, assado, eu acho que tem que marcar um jogo contra esse time ou contra outro time. Pequenas coisas que talvez as pessoas nem percebam no começo, mas depois começam a jogar no Autônomos, veem que faz toda a diferença em relação aos outros times. No Autônomos, as decisões são tomadas em conjunto. Até pouco tempo atrás, mesmo com um técnico no banco, eram os próprios jogadores que escalavam o time. Com menos pessoas, o time decidiu que um treinador ia definir quem jogava, como ia ser o posicionamento da equipe, esse tipo de coisa do futebol. E aí me deram a autonomia para tomar algumas decisões. A posição política de uns se expressa no esporte, a de outros na própria moradia. Na comunidade Utopia e Luta, no centro de Porto Alegre, vivem cerca de 40 famílias. São os moradores que organizam oficinas de costura, padaria, artes e o cultivo de hortaliças. Cada um ensina aquilo que sabe. É cansativo, é muito cansativo, aqui é tudo muito suado, mas ao mesmo tempo tu não tem um patrão, tu tem os teus horários livres, tu te autogere, sabe? E é isso que a gente está buscando com esse novo conceito de morar. A ocupação autogestionada existe há 7 anos e é um exemplo de ação direta para amenizar o problema de moradia urbana. Y se siente totalmente honrado por eso y por haber participado y haber aprendido todos estos años para poder multiplicar en otros territorios. Princípios anarquistas como autonomia, autogestão e horizontalidade estão presentes na comunidade Utopia e Luta e no Autônomos Futebol Clube. Esses ideais também faziam parte do movimento sindical, liderado por anarquistas no início do século XX. Mas com a obrigatoriedade dos sindicatos se tornarem oficiais, uma imposição da ditadura Vargas, o anarcossindicalismo perdeu espaço entre os operários para que as conquistas trabalhistas fossem preservadas. Para você participar do sindicato, você tinha que reconhecer o seu sindicato no Estado. Os anarquistas, obviamente, como eles são contra o Estado, eles não vão reconhecer. E se você não reconhece o seu sindicato, toda a legislação trabalhista que o Getúlio cria, não vai valer para o sindicato que não é reconhecido. Com a ditadura militar a partir dos anos 60, a militância anarquista praticamente desapareceu. Para pensar o movimento anarquista hoje, a gente tem uma dificuldade um pouco maior do que uma leitura tradicional da história do movimento anarquista, porque os grandes grupos, ou como as grandes formas de organização, elas de alguma maneira foram desfeitas, né? E após a repressão e as ditaduras, o processo de organização e as próprias possibilidades de organização foram modificadas. Hoje, a organização anarquista Socialismo Libertário se destaca no campo político. O grupo faz parte da Coordenação Anarquista Brasileira, que conta com 9 coletivos espalhados pelo Brasil. Para o militante, dono de editora que publica livros anarquistas, estar dentro de movimentos sociais e dos sindicatos é um caminho para aumentar o papel político do movimento. Justamente trabalhar, né, para que haja uma solidariedade de classe entre esses organismos, né, sindicais, comunitários, em que se possa criar, né, uma solidariedade que vá além do espírito corporativo do sindicato ou das questões de curto prazo e fazer com que esses movimentos, na realidade, eles possam, né, caminhar para um processo de transformação de maior envergadura. O problema é que na vida real, na economia capitalista, isso está ligado, isso está submetido às forças do mercado. As forças do mercado tendem a transformar tudo em mercadoria, inclusive as opiniões. Não basta a gente querer mudar a forma, você tem que mudar a maneira da sociedade fazer política. E eu acho que isso a gente não consegue mudar por decreto, infelizmente, por mais generosa e bonita que seja a proposta anarquista. Como no passado, o anarquismo é um caminho de mudanças para diferentes grupos, militantes, coletivos, movimentos sociais e manifestações nas ruas.
O anarquismo te coloca uma responsabilidade que você tem que pensar e você tem que agir conforme isso, porque senão são palavras vazias. E essas palavras vazias não faz sentido se você não atua dessa maneira. Você pode falar, as pessoas podem bater palma, pode ficar tudo bonito e depois acabou nisso. E aí, eu entendo que o meu interesse é que a gente possa aprender a criar as coisas.